Hoje eu vou ter o prazer de anunciar pessoalmente, não em vídeo, o nosso preletor dessa noite, então eu vou fazer de conta que eu estou no vídeo, tá? Boa noite! Hoje nós teremos a honra de receber Dagnaldo Pinheiro. Ele foi missionário no Egito durante 9 anos, é membro da Assembleia de Deus em Uberlândia. Que Deus te abençoe, Dagnaldo. Você está com o microfone. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب بحس انتوا تحكوا عربي صح كده؟ في حد معانا فاهم عربي؟ انا سمعت شوية منكم بقول حاجات بسيطة. عاوز اعرف لو في حد معانا فاهم بجد اللغة العربية. والله واحد الحمد لله. جميل جميل. أنا فرحان أكون معاكم فعلا. عاوز أشكرك على كلكم أكون معنا في هذا الليلة، وأنا قدام شوية حاجات عاوز أشارك معاكم. Boa noite. Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Eu estou feliz de estar com vocês nesta noite. Eu estava perguntando se tem alguém que fala árabe no nosso meio, porque quando eu iniciei com essa saudação tão costumeira, tão corriqueira no mundo árabe, que é Assalamu alaikum, um bom número de vocês respondeu, então eu fiquei empolgado. Falei, gente, o povo fala árabe, que maravilha. Vou poder me realizar nessa noite. Conversar com vocês numa língua que eu amo tanto, que é a língua árabe. Eu sempre gosto de iniciar minhas palestras, minhas falas, ministrações, falando em árabe, para dizer que é uma das línguas que falada por um número enorme de homens e mulheres que não conhecem a Jesus. E que nós somos, como igreja, a resposta, nós temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de levar Cristo a estas pessoas. Também para dizer que a língua se constitui, obviamente, uma das grandes barreiras para nós que saímos da nossa pátria, chegar em um outro lugar e compartilhar o Evangelho. Eu nunca vou esquecer dos meus primeiros dias, quando cheguei no Egito. Eu não sabia falar bom dia, boa noite. Foram experiências que marcaram a minha vida. Eu sempre gosto de contar algumas delas no início. Eu, uma certa vez, saí da sala de aula muito frustrado, depois de uns 6 meses tentando aprender a falar alguma coisa e não conseguia. De repente, eu peguei o metrô. Alguns de vocês com certeza conhecem o Cairo, uma cidade super populosa. E eu peguei o metrô e saí e fui para o último ponto onde parava aquele trem. E quando eu cheguei, saí andando pela periferia e de repente eu percebo um homem, um carroceiro. Ele estava andando com o seu jumento. No Egito o trânsito é bem democrático, a gente divide o trânsito com camelo, moto, carro na contramão. Não tem problemas com isso. E aí tinha um carroceiro com um jumento vendendo melancia, por sinal muito gostosa. As frutas no Egito são uma delícia. É por isso que o povo ficava lembrando das comidas do Egito quando saiu de lá. Realmente é muito gostosa a culinária egípcia. E aí o homem vendendo melancia e ele se desentendeu com o jumento. Pobre animal, pobre animal. Então ele começou a falar muitas coisas para o jumento, e ele bastante agressivo no seu discurso, e dizia coisas e falava, e o jumento, coitado, muito tranquilo, calmo, não respondeu nada, ficou quietinho. Não, eu digo isso porque naquela região do mundo já aconteceu de jumento falar.
Então, só para dizer para vocês que nesse caso o jumento não falou. Ficou quietinho, ouviu tudo. Eu encostei num poste, fiquei olhando aquela cena e pensando, gente, que tremendo. Depois que ele discutiu muito com o jumento, ele disse alguma coisa e parece que fizeram as pazes, né? Então, o jumento seguiu o comando dele, saíram em harmonia, e eu fiquei pensando, que tremendo isso. O jumento entendeu tudo que esse homem falou e eu não entendi uma palavra. Você ri, né? Porque não foi com você, né? Normalmente é assim, a gente gosta de rir das... né? Eu não entendi nada que que o homem falou, mas aquele dia eu saí, voltei para minha casa com um firme propósito no meu coração de que eu iria estudar, e eu pensei, ora, se o jumento consegue entender árabe, gente, não é possível. Eu também vou aprender essa língua, não é? E foi assim que começou a minha experiência, e eu vivi durante 9 anos naquele país que eu amo de paixão. Consegui aprender, comunicar com as pessoas e compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas na língua do coração delas. Vi coisas maravilhosas acontecendo, eu vi pessoas se rendendo a Cristo em prantos. Eu tive a oportunidade de compartilhar Cristo com pessoas que nunca ouviram, jamais, o nome Jesus. Nunca viram uma Bíblia. Momentos que marcaram a minha vida com muita alegria. Eu tive a alegria de realizar batismos de pessoas que aceitaram a Jesus, foram discipuladas e depois realizaram o batismo dessas pessoas. Em uma operação quase que 007. A família não podia saber, cristãos anônimos, a família não podia saber que aquelas pessoas eram convertidas. Nós saímos nesse dia específico, pegamos essas pessoas, levamos para o local do batismo, atravessamos portas, portões, cadeados, em uma sala secreta, em um tanque, realizamos o batismo daquelas jovens, uma jovem e uma senhora, sem direito a uma fotografia, sem direito a glamour, sem direito a nada disso, mas apenas com a alegria de ver aquelas pessoas testificando e dizendo, a partir de hoje, eu estou declarando para que os anjos e os demônios também ouçam, que eu renuncio toda a influência que o islamismo teve sobre a minha vida, e eu abraço tudo que Cristo tem para a minha vida a partir desse momento. Momentos de alegria. Eu tive momentos de alegria quando eu pude realizar casamento. É um grande desafio nós encontrarmos, principalmente quando uma mulher se converte ao cristianismo. É muito complicado, porque você tem que orar para que um jovem muçulmano também se converta para que possa fazer o casamento, porque não pode, é contra leges, é contra a lei, não é possível que um muçulmano, uma mulher muçulmana, se case com um homem cristão. O caminho contrário é possível, porque, de acordo com a religião islâmica, a mulher tem que seguir a religião do homem. Então, se um muçulmano se casa com uma cristã, logo ela vai seguir a religião islâmica. Então, eu tive a alegria de realizar casamentos, de orarmos e dizer, Jesus, traz alguém para que possa formar um casal e a gente vê essa jovem se casar com um homem que também te conheça. Momentos de muita alegria na minha vida. Também vivi momentos de tristeza. Eu vivi momentos de ver cristãos se convertendo ao islamismo. Eu estudei teologia islâmica em um instituto, uma faculdade do Cairo, e um certo dia me levaram para uma sala para que eu testemunhasse os cristãos que estavam se convertendo ao islamismo, 5 deles. Aquilo partiu meu coração. Nesses momentos de alegria e tristeza, por exiguidade de tempo, eu quero dizer que eu me entristeci também algumas vezes quando eu vi meus irmãos egípcios sofrerem pela causa do Evangelho. Sofrer coisas que nós não temos ideia, nós não sabemos o que isso significa. Eu tive pessoas na minha equipe que, por causa do Evangelho, tiveram que deixar sua família ou foram expulsas da sua família, sequestrados.
Tem um homem que a família o sequestrou e manteve esse homem em cativeiro durante 60 dias, na laje de um prédio, sem direito a banho, sem direito a uma alimentação digna. A alimentação que ele recebia era uma porção de comida, e antes que dessem para ele, um cachorro tinha que comer. Para que eles pudessem, dizia para ele: você hoje é um traidor, você vale menos que um cachorro para nós. Para que você entenda isso melhor, seria importante você entender a importância do cachorro na cultura árabe. Viveu durante 60 dias, todos os dias as pessoas diziam: nega Jesus, por que você vai morrer amarrado aqui? Não tinha direito de ir ao banheiro, fazia suas necessidades amarrado, na mesma roupa. Depois de um tempo começou um cheiro insuportável e aquelas larvas começaram a subir pelo seu corpo. Foi quando aquele homem fez uma oração, ele disse: Senhor, eu só tenho um pedido, eu tenho um desejo, eu queria tomar um banho porque eu não aguento mais esse cheiro no meu corpo. Ele estava dividindo o teto onde ele estava habitando com uma vaca, e a vaca estava prenha, ou grávida, não sei qual a forma correta de dizer, mas enfim, a vaca tinha um bezerro lá na barriga dela, né? Prestes a sair. Pois o bezerro, quando nasceu, a primeira coisa que ele se levantou e fez foi ir até onde ele estava amarrado e lambeu todo aquele homem. Limpou todo, tirou toda a sujeira que estava sobre o seu corpo, e ele contava aquilo para a gente com uma alegria. Ele é bem magrinho, contava sorrindo, dizendo: foi o melhor banho que eu tive na minha vida, Jesus respondeu às minhas orações. Por que você tem orado ultimamente? Quais são os seus pedidos? Quais são as suas prioridades nos seus momentos de oração? Vivi durante 9 anos nessa tensão, servindo no Oriente Médio, e no ano de 2010 eu fui surpreendido. Eu trabalho com turismo, levo grupos para o Oriente Médio, e eu estava levando 2 turistas nas pirâmides. Eu havia esquecido um material no meu carro, folhetos, 2 Bíblias, e eu fui preso nas pirâmides. Quando eu fui preso, eu lembrei de uma oração que tínhamos feito noites antes com a minha equipe, da qual eu tenho a honra e a alegria de hoje ter algumas dessas pessoas que faziam parte dessa equipe, estão hoje aqui no CBM. Estava conversando ali com a missionária Irineia, que foi uma grande guerreira, uma parceira e alguém que me ajudou muito nesse processo. Oramos, e naquela oração eu pedi a Deus: nos dá a oportunidade de colocar essa literatura na mão de pessoas que nunca ouviram falar do teu nome. E assim nós oramos, cada um pegou o seu material, e eu fui para as pirâmides e esqueci aquele material no meu carro, e foi quando eu fui preso. Quando eu fui preso, a polícia queria saber apenas quem era que estava comigo, quem me ajudou, na verdade com quem eu trabalhava, quem produziu aquele material. Material proibido. Material que trabalhava muito direcionado às questões, os questionamentos feitos pelos muçulmanos com relação à fé cristã. Principalmente assuntos que abordam a cristologia. Como pode Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo? Como é possível ele ser Deus, 100% Deus, e viver 9 meses no ventre de Maria? Logo, o ventre de Maria é maior do que Deus, porque Deus cabe dentro do ventre de Maria. São ataques constantes que a gente vive nessas regiões do mundo. Então nós tínhamos esse material para responder questões muito bem específicas, e isso é proibido. Por causa desse material eu fui preso, e eles queriam que eu dissesse quem eram as pessoas que estavam comigo, o que eu me recusei a fazer. E isso custou-me apenas 9 dias, mas foram 9 dias de muita tensão e incertezas também. Quando eu fui preso, eu passei uma mensagem para Irineia e disse para ela: eu estou preso. Orem por mim, entrem em contato com a igreja no Brasil, avisa os meus pastores, meus líderes, dos quais eu tenho a honra de ter nessa noite, em algum lugar aqui, Saulo, Gregório e a Meire. Cadê? Aqui, ó. Saulo e Meire, diretor de missões na minha igreja lá em Uberlândia, hoje diretor nacional de missões da Sename. E eu pedi que avisasse e a igreja começasse a orar, porque eu não sabia o que iria acontecer comigo.
E foi isso que a Iriné fez, juntamente com outras pessoas, e começou um grande movimento de oração em favor da minha vida. Eu tenho certeza que você que está aqui nesta noite, é muito provável que você tenha orado pela minha vida. E eu quero agradecer a você por isso. Foram 9 dias de tensão e eles não conseguiam informação, a embaixada brasileira não conseguia me localizar, o governo egípcio se negava a dar informações, até que chegou um momento que, em contato com a embaixada egípcia em Brasília, o embaixador informou para a pessoa que estava em contato, dizendo: não precisa mais procurar esse homem, ele está morto já. Naquele momento, essa pessoa que estava em contato era minha noiva, eu estava noivo, e ela disse: então agora nós queremos o corpo dele de volta. Vamos começar o procedimento para que possa ser repatriado o corpo. E assim houve uma pressão. Foi quando, também por ocasião disso, alguém no Egito informa na embaixada: olha, a única forma de salvar o Dagnaldo é se você estiver em contato com senadores. Sua igreja consegue contato com senadores? Consegue. Entraram em contato com alguns senadores, deputados federais, e começou uma pressão por parte do Itamaraty com respeito ao governo egípcio. Isso, tornando a longa história um pouco mais curta, terminou saindo em notícia nacional. A primeira vez que foi publicado foi no jornal Hoje, e eu gostaria de pedir que o nosso irmão aí do som colocasse, só para você que não lembra, lembrar, conhecer, digo, e você que conhece, rever essa história. Então eu queria pedir que você colocasse aí esse vídeo. Um guia turístico brasileiro está preso há uma semana no Egito. Motivo: a polícia encontrou bíblias e alguns folhetos evangélicos no carro em que ele viajava. Honório Jacometo, o governo brasileiro confirma essa prisão? Sandra, o Itamaraty confirma sim a prisão do guia, que é daqui do Maranhão, junto com outras 2 turistas brasileiras, no dia 17 de agosto. No dia seguinte, as turistas foram liberadas e uma já voltou ao Brasil. O governo brasileiro só não confirmou ainda o motivo dessa prisão. Mas no dia 18 de agosto, um dia depois da prisão, o próprio Dagnaldo ligou para a noiva, que mora em Balsas, uma cidade no interior aqui do Maranhão. Ele disse que foi preso quando ia visitar as pirâmides, que os policiais encontraram no carro dele Bíblia e também folhetos evangélicos. Agora há pouco, por telefone, eu conversei com a noiva, que mora lá em Balsas, e ela teme que a motivação dessa prisão seja religiosa. Ele só me falou que haviam apreendido os celulares dele. Por isso ele não podia mais falar no celular. Mas ele estava esperando ser deportado no dia seguinte. Eu achei até que ele estava tranquilo. Ele disse assim: olha, encontraram material evangelístico no carro. Eu acho que vou ser deportado no outro dia. Pela manhã eu conversei com a embaixada do Egito aqui no Brasil. Eles me disseram que, apesar do país ser de maioria muçulmana, o país é bem liberal quando o assunto é manifestação religiosa. Hoje à noite a noiva embarca para Brasília. Amanhã, às 11 horas da manhã, ela se reúne com o embaixador do Egito aqui no Brasil. Sandra. Obrigada, Honório. Vamos acompanhar. Pois é bem tranquilo. Quando a situação é questão religiosa, pregar o evangelho é muito tranquilo, tá, gente? Quando eu não sabia de nada disso, então quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei com muita raiva quando eu vi essa reportagem. Como assim? Que tranquilidade é essa? Mas enfim, essa é a história, e eu só quero esclarecer que essa moça que aparece na reportagem, ela era minha noiva. Eu voltei para o Brasil em setembro de 2010 e conversamos depois que eu voltei no Brasil. Eu resolvi terminar o noivado com ela, porque não dava mais. Na verdade, eu admito, foi eu que terminei, propus terminar o noivado. Terminei dia 25 de fevereiro de 2011 e me casei com ela. Ela é minha ex-noiva, é minha atual esposa, né? Mas é ex-noiva mesmo, eu terminei o noivado, a gente não é mais noivo, mas a gente é confidente, amigos, companheiros, uma pessoa maravilhosa, é mãe dos meus filhos. Tenho 2 filhos, Angeline, que faz 4 anos sexta-feira agora, e o Azaf, que faz 2 anos amanhã. Então, essa família que a gente tem. E eu voltei para o Brasil depois disso, depois dessa reportagem. O governo resolveu me apresentar às autoridades brasileiras e eu saí da prisão, da cela. Me falta tempo para relatar as experiências que eu vivi ali, mas saí da cela algemado e fui para o aeroporto.
e voltei para o Brasil. Desde que eu cheguei no Brasil, eu confesso para vocês que o meu coração permanece um coração muito dividido. Eu não gostaria de estar no Brasil. Eu gostaria de estar no Egito. Esse é o desejo do meu coração, de voltar para o Egito, de estar lá, dar continuidade ao trabalho. Eu não sei por que Deus, nos seus desígnios eternos, nos seus propósitos maiores, não permitiu isso e eu ainda estou no Brasil, mas tenho um desejo de retornar ao campo. Não sei como e quando isso acontecerá. No momento, eu estou passando uma temporada em São Luís do Maranhão e pretendo retornar para Uberlândia assim que terminar um curso que eu estou fazendo ali e ver o que Deus tem para o futuro. E eu quero pedir que vocês orem para que Deus abra portas e direcione os meus passos. Amém? Eu quero, antes de compartilhar um pouco sobre imigrantes e imigração, que é o tema do dia, pelo que eu fui informado, eu quero deixar os meus agradecimentos ao convite, à coordenação deste evento. Eu quero agradecer muito ao Saulo, pastor Saulo Gregório, a sua esposa Meire, por indicar o meu nome, ao meu pastor Álvaro Sanches, por indicar também para que eu estivesse aqui. Agradecer ao pastor Assis, que é o atual diretor de missões da nossa igreja lá em Uberlândia, e deixar os meus agradecimentos, a alegria de ver Irineia, outros companheiros que aqui estão, dizer que eu fiquei muito feliz também quando eu cheguei aqui hoje e vi o homem que Deus usou para influenciar e me desafiar para ir para missões. Em 98 apareceu um maluco lá na minha igreja em Uberlândia, barbudo, vestido de uma roupa de terrorista, desafiando pessoas para fazer parte de um projeto chamado Projeto Radical, Projeto Janela 1040 e Além, Projeto Radical. Desafiou esses jovens no Brasil inteiro, formou um grupo de 98 jovens e nos levou, conduzido por Deus com muita fé, ao campo missionário. E eu tive a alegria de encontrá-lo nesta noite aqui, o Davi Botelho, deve estar em algum lugar por aí, um grande homem, um grande líder, visionário, e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Eu quero compartilhar rapidamente sobre imigrantes e imigração, como me foi sugerido. Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando e refletindo sobre os desafios que nós temos em pregar o Evangelho nessas regiões do mundo. Como é difícil. O Oriente Médio é sempre hostil, uma região muito hostil ao Evangelho. Para se pregar e desenvolver um ministério, pelo menos no Egito, a gente tem que ter muito cuidado com quem estamos falando, as pessoas estão nos seguindo, celulares são grampeados, e-mails são rastreados, então a gente tem muita atenção, não se pode falar abertamente e vive-se nessa luta eterna. De repente, ultimamente, parece que Deus resolve de uma forma maravilhosa trazer essas pessoas do Oriente Médio para o Ocidente. Dizendo em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou facilitar o serviço para vocês. Já que vocês reclamam que é difícil ir para lá, que não tem liberdade, eu vou trazer essas pessoas para cá. E é o que Deus tem feito. Deus está trazendo muçulmanos, imigrantes de diferentes partes do mundo, pessoas que não conhecem a Jesus, e colocando diante de nós, para que nós possamos apresentar Cristo a essas pessoas. Pessoas de países onde é impossível um missionário entrar. Países como a Arábia Saudita, por exemplo, são países extremamente fechados. E Deus está trazendo essas pessoas para o nosso meio. Eu acredito que isso é uma oportunidade que Deus nos dá como igreja. Eu queria pensar sobre essa questão de imigrante a partir de alguns exemplos na Bíblia. E eu vou fazer isso de uma forma muito rápida, pensando primeiramente em um homem no Antigo Testamento chamado Abraão. Abraão recebe de Deus uma promessa de que seria uma grande nação, de que ele possuiria terras. Deus dá uma promessa linda para Abraão. E Abraão sai da sua terra e vai para uma outra terra. Então Abraão se torna o primeiro imigrante, logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Tempos depois, Abraão tem um filho, Isaque, como todos nós sabemos. Quando Isaque cresce, muitas coisas ocorreram envolvendo o nascimento de Isaque, mas quando ele já é crescido, ele enfrenta uma crise, um desastre natural, qual seja uma fome, e força Isaque
a sair da sua terra. Isaac faz o que a maioria das pessoas fazem em uma situação como essa. Situação de fome. Muitas pessoas, por causa da fome, também migram dos lugares onde eles se encontram. Foi assim que Isaac fez. Isaac sai da sua terra em busca de um lugar onde ele possa resolver a situação da sua fome. Se torna então Abraão imigrante, o seu filho Isaac agora também é imigrante. Mas Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó cresce e mais tarde Jacó sofre ameaças por parte do seu irmão, ameaças de morte. Então ele tem que fugir. E ele, apesar de ir para uma terra, a terra dos seus tios, é um outro país. Então Jacó também se torna imigrante. Anos depois, devido ao tráfico de seres humanos, um dos filhos de Jacó, a saber José, é vendido como escravo para o Egito. Então agora nós temos Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó e seus bisnetos, todos imigrantes. Em nossos dias, no século 21, as pessoas emigram para outras nações, para outros países, pelos mesmos motivos que essas pessoas faziam já no tempo dos patriarcas. Hoje, as histórias dos imigrantes são contadas por pessoas que fogem dos seus países para fugir de desastres naturais, de ameaças de morte, violência, tráfico de seres humanos e etc. O mundo tem assistido de forma perplexa, ou talvez nem tão perplexa assim, mas tem assistido os noticiários de imigrantes curdos, sírios, iemenitas, palestinos, iraquianos, pessoas haitianos, pessoas que saem dos seus países porque aonde eles estão se torna um ambiente praticamente insuportável de viver. E eles têm que migrar, eles têm que sair em busca de uma vida melhor. Muitas histórias de imigração e imigrantes no Antigo Testamento são contadas de diferentes formas. Mas uma coisa percebemos no Antigo Testamento: Deus tem um amor todo especial pelo estrangeiro e pelo imigrante. É tão grande o amor de Deus que tem mandamentos para a nação de Israel, mandamentos específicos para amar o estrangeiro. Deus diz para Israel: você precisa amar o estrangeiro. Deuteronômio capítulo 10, versículo 19 diz assim: por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. E agora dando um salto do Antigo para o Novo Testamento, a começar pelo nascimento de Jesus. Se existe alguém que pode ser considerado, descrito como imigrante, esse alguém é Jesus. Ele deixa a sua pátria celestial, adentra ao nosso mundo estranho e se torna então um imigrante em nosso meio, um estranho, um estrangeiro no nosso meio. A primeira visita que Jesus recebe, por incrível que pareça, uma das primeiras visitas, é também por imigrantes. São os magos que vêm do Oriente para visitar Jesus. Aliás, essa visita dos magos causa um problema, isso desperta a curiosidade, ou a raiva, ou a preocupação do governo romano, e Herodes ordena que todas as crianças com a sua idade inferior a 2 anos fossem mortas. Então aí vai mais uma vez, agora a família de Jesus, José, Maria e Jesus, saem da sua pátria procurando um lugar seguro. Deixam para trás as suas casas, nós vimos aqui o nosso irmão compartilhando, deixam suas casas, deixam para trás empregos, amigos, parentes. Jesus e a sua família deixou tudo para trás e foram para o Egito, para uma terra estranha, se tornaram refugiados no Egito, fugindo da violência política, como tantos refugiados já fizeram no passado e continuam fazendo até os dias de hoje. Nesse exato momento, enquanto vos falo, é muito provável que em algum lugar do mundo, pessoas estejam fugindo, arriscando suas vidas, suas famílias, no penoso processo de tentativa de migrar, em busca de um lugar seguro. É possível que nesse momento navios, barcos, que navegam de forma periclitante nas águas do Mediterrâneo, estejam tentando fazer a travessia de pessoas que buscam a esperança de uma vida melhor fora das calamidades às quais eles são submetidos. Voltando à história de Jesus, quando ele chega no Egito, a família de Jesus chega no Egito, eram estranhos, obviamente, naquele país, mas pode ter certeza que eles foram ajudados por alguém. A família de Jesus foi recebida por alguém
estendeu a mão, alguém abraçou, alguém disse sejam bem-vindos, alguém ofereceu hospedagem, alguém ofereceu comida. Apesar de que a Bíblia não dá essa informação, não diz esse detalhe, mas é certo que alguém recebeu Jesus, a família dele no Egito. Os estudiosos, não eu, os estudiosos mesmo, né? Dizem que por 3 anos eles viveram no Egito. Aliás, a igreja copta também diz que foram 3 anos que eles ficaram no Egito. E eu fico pensando que essas pessoas que receberam, que estenderam a mão, que abraçaram esta família de refugiados, não aparecem os seus nomes na Bíblia. Mas imagine a contribuição que eles deixaram para o reino de Deus. Que Deus possa usar as nossas vidas como instrumentos para abençoar os imigrantes que Deus colocar ao nosso alcance. Ainda que o seu nome não apareça, ainda que você não fique famoso, ainda que você não apareça nos jornais, não seja o seu nome, não receba nenhum tipo de prêmio, mas você não sabe como isso pode repercutir no reino de Deus e para a glória do seu nome. Então que Deus use a minha e a sua vida para sermos canais de bênção, receptores destes que buscam desesperadamente uma vida melhor. Já na vida adulta, desenvolvendo seu ministério, Jesus falou sobre os imigrantes. Ele diz sobre os estrangeiros em Mateus 25 e 35, ele diz assim, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedastes-me. Eu espero que Deus possa quebrantar, mover os nossos corações nessa direção também, porque é uma realidade dos dias atuais. Lidamos com imigrantes no Brasil, lidamos com eles em outros lugares do mundo. No mês de junho eu recebi em São Luís um grupo de 8 paquistaneses que estavam lá, ainda que as suas intenções sejam intenções missionárias, mas eram estrangeiros, eram imigrantes. Quando eu fiquei sabendo, procurei encontrar com eles imediatamente. E me ligaram, o rapaz da Polícia Federal, é da nossa igreja, ele me ligou e falou, olha, teus amigos estão aqui, os homens barbudos. Vem ajudar a traduzir, porque eu não estou entendendo o que eles estão falando aqui, eles precisavam renovar o visto. Lá fui eu. Quando cheguei lá, a primeira coisa que eu cumprimentei, salamu aleikum, e todo mundo ficou muito feliz, aleikum salam, rahmatullah, baracato e tal, toda essa história. Feliz demais, o homem pensou que eu fosse muçulmano. E aí falou para mim, você é muçulmano? Eu falei, não, sou não. Ô irmão, ficou tão frustrado. Aí ele falou assim, mas como você é egípcio? Eu falei, não sou. Ué, mas você fala árabe? Eu falo, mas não sou egípcio. E como que você fala árabe e não é muçulmano? Eu falei, para você ver, não é? Você vê como é que são as coisas. Fiquei com eles, andei com eles. Depois o carro deles quebrou. Eles me ligaram, eu estava na faculdade, me ligaram. Olha, o nosso carro quebrou, uma Kombi. Você conhece, sabe, alguém que conserta Kombi para levar? Pois não, saí da faculdade, fui lá ajudar. Levei a Kombi para que fosse consertada. Inclusive, saiu vídeos aí, muitas coisas que foram ditas a respeito dessas pessoas. Mas, enfim, a verdade é que são pessoas amadas por Deus. E talvez Deus esteja trazendo essas pessoas para que elas possam ter um encontro com Cristo em nossa pátria. E eu e você podemos ser o canal de Deus para que isso aconteça. Que Deus nos dê esse coração hospitaleiro, quebrantado nesse sentido. Você sabia que a comissão, a grande comissão, a última mensagem de Jesus para os discípulos é uma mensagem que tem esse cunho migratório também, de imigração. Insiste nisso, Jesus diz em Mateus 28, 18, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Façam o quê? Ide, a mensagem é para sair. Então, ide por onde? Por todo mundo, na sua comunidade, onde você vive, no Brasil e fora do Brasil, leva o evangelho a todas as pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo, na verdade é o que ele estava dizendo, o meu evangelho é para todo mundo. É um conceito de sair, e é exatamente isso que os imigrantes fazem. Por isso eu penso que a igreja tem essa característica de sair, de andar, de se mover, de se movimentar. Nós não podemos ficar parados nas 4 paredes assistindo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos nos posicionar, nós somos um organismo que andamos, somos vivos, a igreja é viva. E precisamos viver isso, esse evangelho de sair, de anunciar ele às pessoas. Para concluir
Eu quero contar a história ainda no livro de Atos, que eu estava pensando, fiquei maravilhado com isso, porque Atos dos Apóstolos é esse momento de abertura. Depois do Pentecostes, a igreja explode, começa a crescer. Por todos os lugares, o evangelho começa a sair, começa a ser levado de um lugar para o outro. E de repente, o evangelho está sendo pregado tanto para judeus quanto para gentios. E a primeira igreja missionária acontece em Atos dos Apóstolos. A primeira igreja missionária surge no livro de Atos dos Apóstolos e, pasmem, não é em Jerusalém, não é no centro, a igreja saiu, não é em Jerusalém, acontece numa cidade chamada Antioquia, está na Síria, é em território de gentios. Antioquia se torna então essa sede, essa central de missões, de onde os discípulos, ou aonde os discípulos, na verdade, são chamados pela primeira vez de cristãos, na cidade de Antioquia. Antioquia se torna uma referência para missões transculturais. Todas as viagens missionárias de Paulo partem de Antioquia. E eu posso concluir perguntando se podemos aprender com essa história de imigrantes e imigração na Bíblia. E eu acredito que sim. Nós podemos aprender que os patriarcas foram imigrantes, que Deus ama os imigrantes, que Jesus foi imigrante, que Jesus comissiona os discípulos a que sejam imigrantes. A igreja precisa ser esse constante movimento de imigrantes. Afinal de contas, nós somos todos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui, mas esta não é a nossa morada definitiva. A nossa morada é outra, nós temos uma pátria, e é para lá que nós estamos andando. E na medida que andamos, somos comissionados a impactar, a mudar a realidade daqueles que vivem ao nosso redor sem conhecer a Deus. Então que Deus abra o nosso coração, o meu e o seu coração, para amar, para abraçar essa desafiadora realidade que temos nesses dias atuais, que essa enorme quantidade de imigrantes que estão chegando no nosso país todos os dias, essa realidade que a igreja precisa aprender a lidar com ela. No Antigo Testamento, queridos, a maioria das vezes os imigrantes, os estrangeiros, eles se apaixonavam pelo Deus de Israel e se tornavam um com o povo hebreu, se tornavam também pertencentes ao Deus de Israel, seguindo as suas leis. Nós temos um exemplo disso que é Ruth. Ruth chega para Noemi, sua sogra, e diz: olha, a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela se identifica, ela ama, se entrega, ela vê em Noemi alguma coisa tão impactante que faz com que ela se apaixone pelo Deus de Israel. Que como igreja nós também possamos ser instrumentos de Deus na vida dos imigrantes, dos refugiados, a ponto de que eles possam ver Cristo em nós e se apaixonem por Cristo e se rendam a Ele, e que possam ser alcançados por essa graça tão maravilhosa que eu e você conhecemos. E ao nome dEle seja toda a honra, seja toda a glória por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.